Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando, desse dia 2 de janeiro de 2025, e nós vamos aqui fazer um tema muito interessante na minha maneira de pensar, espero que você concorde. Eu peguei aqui mais uma vez o portal Outras Palavras e eu estava querendo falar sobre a questão da modernidade, da ignorância, da estupidez, da falta de empatia. E hoje eu ia centrar mais na falta de empatia. Mas apareceu uma reportagem aqui que eu acho que engloba um pouco esse tema e ao mesmo tempo joga a discussão sobre a questão da capacidade da IA, a inteligência artificial, realmente ser uma inteligência cabal. Eu não vou discutir a questão se é ou não uma inteligência, isso aí eu tenho até feito algumas leituras que porvindoramente a gente pode discutir sobre isso. O que eu quero mais falar mesmo nesse momento é a disputa em tecnologia e a gente pensar um pouco sobre a questão do capital associado a essa tecnologia, no caso a IA, sem discutir se isso aí é de fato uma inteligência. A discussão é, será que aqueles que provêm, que localizam os seus trabalhos para desenvolvimento e para desenvolvedores de programas dentro das plataformas de IA, se eles estão ocupados em economizar o tempo da humanidade, ajudá-la a resolver os seus problemas, ou estão preocupados em ganhar dinheiro? O que seria, mais uma vez, envolveria uma falta de empatia do sistema de meia dúzia de pessoas afortunadas com relação a um mundo que está em transformação e que sente algumas dificuldades muito grandes, que também não vou discutir aqui agora, mas que a gente sabe, né? É só você caminhar pelos noticiários, ver as dificuldades das pessoas. Por melhor que alguns governos deem mais certo, outros deem mais errado, uns têm ideologia A, B ou C, o fato é que esses grandes conglomerados, eles estão acima dos governos, eles estão acima das constituições, eles estão acima das diplomacias, eles são mais afeitos às guerras comerciais, ou eles são mais afeitos a passar por cima das questões das guerras. Eles não estão preocupados com os territórios, eles estão preocupados com as commodities, eles estão preocupados com aquilo que é insumo para as suas produções de conteúdo ou de tecnologia. Venha de onde vier, de que país vier, de que região vier, sofra quem tiver que sofrer. Então esse parece ser o território que nós estamos caminhando. Claro que nós estamos falando aqui de uma certa parte sobre a égide do mundo ocidental, embora nós sejamos o sul global. E existem gigantes também aqui no chamado sul global, por exemplo, como a grande tecnológica China. Mas como é que está essa disputa? O que está sendo produzido? Quais são as intenções? Então, sequestrada pelo interesse do capital, a nova tecnologia não impulsiona economias. Como eu disse, ela está acima das economias. Nem eleva a produtividade, apenas aliena o trabalho e concentra riquezas, que parece que esse é o destino das grandes descobertas. Tudo pode mudar numa ordem social voltada para o bem-estar comum, se nós tivéssemos a ideia de promover o bem-estar, se os governos tiverem capacidade e vontade política de fazer isso, se eles não forem assaltados pelos grandes conglomerados que conseguem comandar o país, mesmo que o governo seja feito a realizações para a sua população. Então, essa matéria é do Michael Roberts, né? Está aqui no Outras Palavras. Foi escrito em 26/6/2024, mas foi atualizada a 23/12 com algumas outras informações a mais, e o texto ficou até um pouco mais completo. O texto tem alguns gráficos, né? Obviamente não poderei reproduzir os gráficos, mas isso no momento não está muito nos incomodando. Quem que é o Michael Roberts? O Michael Roberts, ele é um economista, coeditor, entre outros
livros de The Great Recession, Marxism View, e também The Long Depression, e também Marx 200, e A Review of Marx Economy 20 Years, 200 Years After the Birth, autor do blog Next Recession, e por aí vai. Então, naturalmente, essa matéria aqui, ela deve ter sido traduzida, beleza? Bom, os gráficos aqui não estão constando. Vamos prosseguir. Começando então a leitura. Tradução do Antônio Martins, que é um dos patrocinadores, repórter, jornalista, grande jornalista, aqui do Outras Palavras, que tem o objetivo de passar para o público grandes publicações, tenham a lavra deles, os autores, ou como por exemplo Antônio Martins e o outro rapaz que eu agora não me lembro o nome, ou traduzindo, ou trazendo mensagens de outros periódicos em português e, quando não em português, traduzidos. Muito bem. Então o Michael Roberts está escrevendo na primeira pessoa assim: há cerca de um ano, abordei o tema da inteligência artificial e o impacto dos novos modelos de aprendizagem de linguagem, que são os LLMs, como o ChatGPT e outros. Tratei principalmente do impacto da nova tecnologia nos empregos dos trabalhadores, substituídos pelos LLMs, são as Large Language Models, né? Que são aquelas linguagens aperfeiçoadas de aprendizado de máquina, da inteligência artificial, e o efeito correspondente no aumento de produtividade do trabalho. Ele fez missivas nesse setor. A previsão padrão sobre a IA vinha dos economistas do Goldman Sachs, o principal banco de investimento do mundo. Eles calcularam que a tecnologia cumprisse a sua promessa. Ela traria perturbações significativas ao mercado de trabalho, expondo cerca de 300 milhões de trabalhadores em tempo integral nas principais economias à automatização de seus empregos e, portanto, eles não seriam necessários. Os advogados, do pessoal administrativo e provavelmente economistas correriam os maiores riscos de se tornarem redundantes, uma vez que esse conhecimento estaria lá com a inteligência artificial. Calculou-se que cerca de 2/3 dos empregos dos Estados Unidos da América e da Europa estariam expostos a algum grau de automatização através da inteligência artificial, com base em dados sobre as tarefas normalmente executadas em milhares de profissões. A maioria das pessoas veria menos da metade de sua carga de trabalho automatizada e provavelmente continuaria nos seus empregos, com parte do seu tempo liberado para atividades mais produtivas. Nos Estados Unidos, isso se aplicaria a 63% da força de trabalho. Os outros 30% que trabalham em empregos físicos ou ao ar livre não seriam afetados, embora o seu trabalho pudesse ser suscetível de outras formas de automatização. Então, num gráfico aqui, o gráfico está mostrando que 2/3 das ocupações atuais poderiam ser parcialmente automatizadas. Não faz diferença ver o gráfico porque ele já disse o conteúdo. Mas os economistas do Goldman Sachs estavam muito otimistas e eufóricos com os ganhos de produtividade da IA que ela poderia alcançar, possivelmente tirando as economias capitalistas da relativa estagnação dos últimos 15 a 20 anos, a longa depressão. O Goldman Sachs afirmou que o sistema de IA generativos como o tipo ChatGPT, ele não é o único, poderiam desencadear um boom de produtividade que acabaria por aumentar o PIB global anual em cerca de 7% do mundo todo, né, ao longo de uma década. Se o investimento empresarial em IA continuasse a crescer em ritmo semelhante ao investimento em software na década de 1990, como foi no passado, ele poderia por si só aproximar-se de 1% do PIB dos Estados Unidos da América até 2030. Vem mais um gráfico aqui, ele mostra os ganhos de produtividade mensurados por país, o que não vem muito ao caso aqui. Mas o economista de tecnologias norte-americano Daron Acemoglu,
Eu acho que é assim que se fala. Provavelmente o Acemoglu, alguma coisa assim. Então esse Darin já estaria cético desde então. Desde aquela época ele já estava cético em relação à questão de produtividade. Ele argumentou que nem todas as tecnologias de automação aumentam realmente a produtividade de trabalho. Isso porque as empresas introduzem automação principalmente em áreas que podem aumentar a rentabilidade e não necessariamente folgar o trabalhador. Então, eles investem, os setores de automação, introduzem automação principalmente para a rentabilidade, como marketing, um dos setores, contabilidade ou tecnologia de combustíveis fósseis. Isso aumenta a rentabilidade da empresa, não necessariamente faz automatização em termos de você deixar o empregado livre para mais produtividade. Não aumenta, portanto, a produtividade da economia como um todo, nem satisfaz as necessidades sociais. Agora, no novo artigo, esse Darin Acemoglu derrama uma boa dose de água fria, sob o otimismo gerado por instituições como o Goldman Sachs. Em contraste com esse banco, ele considera que os efeitos da produtividade decorrentes do avanço da IA nos próximos 10 anos serão modestos. O ganho mais elevado que ele prevê seria um aumento total de 0,66%, ou seja, menos de 1%, na produtividade total de fatores, chamado PTF, que é a medida principal para impacto de inovação, ou cerca de um pequeno aumento de 0,064%, né, no crescimento anual do tal de PTF, do fator produtividade total de fatores. Poderia até ser menor, apenas 0,53%, pois a IA não consegue lidar com algumas tarefas difíceis que os humanos realizam. Mesmo que a introdução da IA aumentasse o investimento global, o aumento do PIB nos Estados Unidos seria apenas de 0,93% a 1,56% do total, dependendo da dimensão do pool de investimento. Além disso, Darin Acemoglu considera que a IA aumentará o fosso entre o capital e o rendimento do trabalho. Nas palavras dele, o Darin, as mulheres com baixo nível de escolaridade podem sofrer pequenas quedas salariais, desigualdade geral entre grupos pode aumentar ligeiramente e a disparidade entre rendimento do capital e do trabalho deve aumentar ainda mais. Na verdade, a IA pode prejudicar o bem-estar humano ao expandir as mídias sociais enganosas, os anúncios digitais e os gastos com contra-ataques de TI, tecnologia de informação, né? Assim, o investimento em IA pode aumentar o PIB, mas diminuir o bem-estar humano em até 0,72% desse PIB, desse valor de PIB. Há outros perigos para o trabalho. Owen David, uma outra pessoa, argumenta que a IA já está sendo usada para monitorar os assalariados no trabalho, recrutar e selecionar candidatos a empregos, definir níveis salariais, direcionar tarefas que os trabalhadores realizam, avaliar resultados, programar turnos, etc. E o aumento das capacidades de gestão pode transferir o poder para os empregadores. São sombras das observações de R. Braverman em seu famoso livro de 1974 sobre a degradação do trabalho e a destruição de competências pela automação, isso visto há 50 anos atrás. Porém, na atualidade, a Acemoglu reconhece que há ganhos com o IA generativo. Mas esses ganhos permanecerão ilusórios, a menos que haja uma reorientação fundamental da indústria, incluindo uma grande mudança na arquitetura dos modelos de IA generativas mais comuns. Em particular, a Acemoglu diz que uma questão permanece em aberto. Precisaremos de modelos que envolvam conversas não humanas
e escrevam sonetos de Shakespeare, se o que realmente queremos é informação confiável e útil para educadores, profissionais de saúde, eletricistas, encanadores e outros artesãos. Nós vamos precisar de modelos que envolvam conversas não humanas nessa base. Na verdade, como são gestores e não os trabalhadores como um todo, que vão introduzir a IA para substituir o trabalho humano, eles já começaram a retirar trabalhadores qualificados de empregos que desempenham muito bem o seu papel, sem necessariamente melhorar a eficiência e o bem-estar para todos. Quer dizer, se não houve ganho de produção, se não houve melhora da eficiência, apenas substituir um ser humano pela máquina, você diminuiu a questão do bem-estar e ganhou dinheiro sem pagar aquelas pessoas. Nas palavras de um analista, eu quero que as IAs, ou que a IA, lave minha roupa, meus pratos, para que eu possa fazer arte e escrever. Não que a IA faça arte e escreva para que eu possa lavar minhas roupas e pratos. Os gerentes estão introduzindo a IA para tornar os problemas de gerenciamento mais fáceis, afetando atividades para as quais muitos não acham que a IA deveria ser usada, como por exemplo o trabalho de criação. Se a IA quiser funcionar, ela precisa vir de baixo para cima, ou ela será inútil para a grande maioria das pessoas no local de trabalho. Muito bem. Poderá a IA salvar as principais economias ao proporcionar um grande salto de produtividade? Tudo depende de onde e como a IA é aplicada. Um estudo de consultoria internacional da PwC concluiu que o crescimento da produtividade foi quase 5 vezes mais rápido em setores da economia onde a penetração da IA era mais elevada do que em setores menos expostos. Barrett Kupilian, economista-chefe dessa empresa no Reino Unido, afirmou: nossas descobertas mostram que a IA tem o poder de criar novos setores, transformar o mercado de trabalho e potencialmente aumentar as taxas de crescimento da produtividade. Em termos de impacto econômico, vemos apenas a ponta do iceberg. As nossas conclusões sugerem que a adoção da IA está concentrada em alguns setores da economia, mas assim que a tecnologia melhorar e se difundir, o potencial poderá ser, então, transformador. Os economistas da OCDE não têm essa certeza. Um artigo deles expõe o problema. Quanto tempo levará a aplicação da IA em cada setor da economia? A adoção da IA ainda é muito baixa, com menos de 5% das empresas relatando a utilização dessas tecnologias nos Estados Unidos, que foi um censo aqui do Bureau de 2024. Quando colocado em perspectiva com o caminho da adoção anterior de tecnologias de uso geral, por exemplo, computadores e eletricidade que levaram até 20 anos a serem totalmente difundidos, a IA tem um longo caminho a percorrer antes de atingir as elevadas taxas de adoção necessárias para detectar ganhos macroeconômicos. Bom, isso pode até não ser representante do tempo que a IA levaria agora, ainda assim é um tempo dilatado, porque ela é muito pouco usada e o mundo ainda não foi convencido de que ela traz produtividade. E alguns têm muito medo dela, porque ela pode substituir pessoas. Mal e porcamente que seja, mas para quem está objetivando lucro, né, você escolhendo o momento em que você vai retirar um trabalhador sem fazer diferença, você ganha o lucro que você tem, o lucro que você está almejando. Essas são palavras minhas. As conclusões a nível micro ou industrial captam principalmente os impactos sobre os primeiros usuários de tarefas muito específicas e provavelmente indicam efeitos a curto prazo. O impacto a longo prazo da IA no crescimento da produtividade a nível macro dependerá da extensão de sua utilização e da integração bem-sucedida nos processos de negócios. Os economistas da OCDE
salientam que foram necessários 20 anos para que as tecnologias inovadoras anteriores, né, como a energia elétrica ou os PCs, se difundisse o suficiente para fazer a diferença. Ou seja, levou muito tempo, 20 anos. Isso representaria que a IA estaria realmente fazendo a diferença, né, bem difundida e bem capilarizada na economia de uma maneira geral dos países por volta da década de 2040 para mais. Além disso, a IA, ao substituir a mão de obra em setores mais produtivos e intensivos em conhecimento, poderia causar uma eventual queda na porcentagem de emprego desses setores, que funcionaria como um obstáculo ao crescimento da produtividade agregada. Evocando alguns dos argumentos de Acemoglu, os economistas da OCDE sugerem que a IA representa ameaças significativas à concorrência de mercados e à desigualdade. Elas podem pesar sobre os seus potenciais benéficos, quer direta ou indiretamente, ao levar as medidas políticas preventivas para limitar o seu desenvolvimento e adoção. E há um estudo de investimento. Só o esforço por obter acesso à infraestrutura física necessária para a IA, em grande escala, já é um grande desafio. O sistema de computador necessário para a IA executar pesquisa de medicamentos contra o câncer normalmente requer entre 2 a 3 mil dos mais recentes chips. O custo desse hardware pode, por si só, facilmente chegar a 60 milhões de dólares, mesmo que seria mais ou menos em termos de 350 milhões de reais, mesmo sem contar outros itens essenciais, como o armazenamento de dados e redes, que também tem seu custo. Um grande banco, empresa, farmacêutico ou fabricante pode ter os recursos para comprar a tecnologia necessária para tirar partido, das mais recentes IA, mas qualquer empresa menor não teria esse acesso. Preço dos modelos de IA. Custo em dólares por 1 milhão de tokens, equivalente a cerca de 1 milhão de palavras inseridas ou geradas. Vem mais um gráfico. Esse gráfico ele vai traduzir aqui agora. Portanto, contrariamente à visão convencional e muito mais em linha com a teoria marxista, a introdução de investimento em IA não conduzirá a um barateamento de ativos fixos, que é o capital constante em termos marxistas, e, portanto, a uma queda na relação entre custo dos ativos fixos e trabalho. Mas o oposto, ou seja, a composição orgânica crescente do capital. E isso significa mais pressão descendente sobre a rentabilidade média nas principais economias. E é o impacto do aquecimento global, por causa do uso da energia que a IA faz. Grandes modelos de linguagem como o ChatGPT estão entre as tecnologias que mais consomem energia. A pesquisa sugere, por exemplo, 700 mil litros de água poderiam ter sido usados para resfriar as máquinas que treinaram o ChatGPT 3 nas instalações de dados do Microsoft. O treinamento de modelos de IA consome 6.000 vezes mais energia do que uma cidade média, por exemplo, europeia. Além disso, embora minerais como o lítio e o cobalto sejam mais frequentemente associados às baterias no setor automobilístico, também são cruciais para as baterias utilizadas nos centros de dados. O processo de extração envolve frequentemente o uso significativo de água, novamente, e pode levar à poluição comprometendo a segurança hídrica, porque a água é necessária para tudo na vida. A Grid Strategies, uma consultora, prevê um crescimento da procura de eletricidade nos Estados Unidos de 4,7% durante os próximos 5 anos. Eu já falei sobre isso em outro vídeo.
Não vou repetir dados aqui não. Quase duplicando a projeção do ano anterior. Um estudo realizado pela Electric Power Research Institute concluiu que os data centers representarão 9% da procura de energia dos Estados Unidos até 2030, mais do dobro dos níveis atuais. A outra reportagem dá um valor um pouco superior a esse. A demanda de eletricidade nos data centers nos Estados Unidos, então, pode crescer e muito. Essa perspectiva já está sendo levada a um abrandamento, já está sendo levado, segundo essa perspectiva, eu estou tentando resumir aqui, já está havendo um abrandamento nos planos de desativação de energias elétricas de carvão à medida que a IA procura por energia, ou melhor, a IA aumenta a energia no seu consumo. Quer dizer, se eles estavam desativando, eu já falei sobre isso também, se eles estavam desativando usinas, eles vão parar de desativar, porque vai haver uma demanda por energia pela IA. Talvez esses custos de investimento em energia possam ser reduzidos com o novo desenvolvimento de IA. Ela fique mais eficiente em termos energéticos. A empresa suíça de tecnologia Final Spark lançou a Neuroplatform, a primeira plataforma de bioprocessamento do mundo, onde organoides do cérebro humano, que são versões miniaturizadas de órgãos cultivadas em laboratório, interessante isso, realizam tarefas computacionais substituindo chips de silício. Bom, isso aí seria menos consumidor de energia, né? Porque é uma coisa orgânica. Mas orgânica como, né? Este é um desenvolvimento assustador em um certo sentido. Cérebros humanos. Mas felizmente ainda está muito longe de implementação. Ao contrário dos chips de silício que precisam durar anos, se não décadas, os organoides do cérebro humano duram apenas 100 dias antes de morrer definitivamente. Eles gastam menos energia, mas têm que ser substituídos. Como é que você vai obter esse aí? É uma pergunta que eu estou fazendo, eu, José Roberto. Ao contrário dos economistas do Goldman Sachs, aqueles que estão na fronteira do desenvolvimento da IA estão muito menos otimistas quanto a seus impactos. Demir Hassabis, chefe da divisão de pesquisa de IA do Google, afirma: a maior promessa da IA é apenas isso, uma promessa. 2 problemas fundamentais permanecem sem solução. Um envolve fazer modelos de IA treinados com base em dados históricos, compreender qualquer nova situação em que sejam colocados e responder com adequação. A IA precisa ser capaz de entender e responder ao nosso mundo complexo e dinâmico, assim como nós, porque o mundo não vai parar. E o conteúdo da atualidade ainda não está no histórico que o aprendizado de máquina fez. Isso é o José Roberto aqui que está falando. Mas a IA pode fazer isso? Na minha postagem anterior, ele, Michael, sobre o tema, argumentei que ela não pode realmente substituir a inteligência humana. Yann LeCun, cientista-chefe da IA do Meta, que é um gigante da mídia social, proprietário do Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., concorda. Ele disse que as linguagens, as Large Language Models, ou seja, as LLMs, têm uma compreensão muito limitada da lógica. Não entendem o mundo físico. Não têm memória persistente. Não conseguem raciocinar em qualquer definição razoável do termo e não conseguem planejar hierarquicamente, dentro de uma hierarquia de fatos. Os LLMs são modelos de aprendizagem apenas quando engenheiros humanos intervêm para treiná-los com base nessas informações. É o engenheiro humano que hierarquiza, que estabelece um jogo de lógica, que treina a memória sobre fatos dentro de uma certa hierarquia para as conclusões. Não é ela que faz. A IA não chega a uma conclusão organicamente, como as pessoas chegam. De certo, parece que a maioria das pessoas
um raciocínio. Peraí, não entendi isso. De certo, parece a maioria das pessoas um raciocínio, mas é principalmente a exploração do conhecimento acumulado de muitos dados de treinamento. Um raciocínio que aparentemente, sendo raciocínio, pode não estar certo ou pode estar certo, mas aparentemente para você, vindo da máquina, que é uma superestrutura, a sua tendência é acreditar, né? E ela pode estar errada, como já errou várias vezes. Aaron Culota, professor associado da ciência da computação da Universidade de Tulane, colocou a questão de outra forma. O bom senso sempre foi uma pedra de sapato da IA. A IA não é uma pessoa. Ela não tem bom senso. Bom senso é uma medida humana, que depende inclusive de uma carga emocional para a escolha de uma razão de análise qualquer. Isso é o José Roberto aqui que está falando. Era um desafio ensinar causalidade aos modelos, deixando-os susceptíveis a falhas inesperadas que ocorreram. Noam Chomsky sintetizou as limitações da IA em relação à inteligência humana. A mente humana não é como o ChatGPT e seus semelhantes. O mecanismo de estatística pesado para a correspondência de padrões, devorando centenas de terabytes de dados e extrapolando a resposta conversacional mais provável, porque isso é estatística, da resposta mais provável, né, a uma questão científica qualquer. Pelo contrário, a mente humana é um sistema surpreendentemente eficiente e até elegante, que opera com pequenas quantidades de informação, procura não inferir correlações brutas entre dados, porque procura explicações. Vamos parar de chamar isso de inteligência artificial, de chamá-la daquilo que ela é, um software que plagia, um software de plágio, porque ela não cria nada além de copiar obras existentes, com o aprendizado lá das LLMs, modificando-os o suficiente para escapar das leis de direitos autorais. Mas ela está copiando. Isso é o que poderia se chamar de síndrome de Altman. A IA sobre o capitalismo não é uma inovação que visa ampliar o conhecimento humano e aliviar a humanidade de trabalho árduo. Nada disso. Para os inovadores capitalistas como Sam Altman, é inovação para obter lucros. Então essa seria a síndrome de Altman. Sam Altman é o fundador da OpenAI. Ele foi afastado do controle de sua própria empresa no ano passado porque outros membros do conselho consideraram que ele queria transformar a corporação em uma enorme operação lucrativa apoiada por grandes empresas. Microsoft é inclusive o atual financiador disso. O resto dá o conselho, continua a haver, não ficou entendido aqui. Deve ser assim, o resto do conselho continua a ver a OpenAI como uma operação sem fins lucrativos, com o objetivo de espalhar os benefícios da IA a todos, com salvaguardas adequadas em matéria de privacidade, supervisão e controle. Isso é o resto do conselho. Altman desenvolveu um braço empresarial com fins lucrativos explícitos, permitindo à empresa atrair investimento externo e comercializar os seus serviços. Altman logo voltou a assumir o controle, quando a Microsoft e outros investidores então assim decidiram. A OpenAI não está mais aberta. Ela é de um dono. As máquinas não conseguem pensar em mudanças potenciais e qualitativas. O conhecimento novo vem de trás transformações humanas, não da extensão do conhecimento existente das máquinas. Conhecimento novo, ele vem de tais transformações. As transformações que ocorrem na nossa sociedade humana. Elas não vêm da extensão do conhecimento existente da máquina. A máquina para ali. A máquina fala do passado. Nós vemos o presente, confabulamos e antevemos o futuro. Nós, humanos. Só a inteligência humana é social e pode perceber o potencial de mudança, em particular mudança social que conduz a uma vida melhor para a humanidade e a natureza. Em vez de desenvolver IA para obter lucros,
reduzir os empregos e os meios de subsistência de seres humanos, a IA sob propriedade e planejamento comuns poderia reduzir as horas de trabalho humano para todos e libertar os seres humanos do trabalho árduo para se concentrarem no trabalho criativo que só a inteligência humana pode, assim, realizar. Muito bom. Amigos, então, eu vou terminar o programa porque ele ficou numa quantidade de minutos razoáveis. Eu ia ler mais uma reportagem aqui, mas acho que vai ficar muito grande. A IA permanece aquém das promessas. A IA permanece não empática. A IA talvez não seja de fato uma inteligência tão pouco artificial. Isso são discussões que nós vamos levar a várias vezes aqui, vamos trazer aos nossos estudos. Eu agradeço a sua presença, agradeço a sua intenção de nos ajudar. Se você deixar seu like, se você deixar seu comentário e se você compartilhar esse vídeo podcast. Muito obrigado. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.